Capítulo 1. Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Número 5. Antes de tratarmos do assunto proposto, queremos, e será de grande utilidade, dedicar algumas linhas ao mistério da Santíssima Trindade. A esse mistério, chamam-no os santos doutores de substância do Novo Testamento, que quer dizer, o máximo entre os mistérios, constituindo a fonte e o fundamento deles todos. Para o conhecer e contemplar, foram criados no céu os anjos e na terra os homens, permanecendo ele velado no Antigo Testamento, para que fosse patenteado com mais clareza. O mesmo Deus baixou do meio dos anjos para junto dos homens. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele em pessoa manifestou. João, capítulo 1, versículo 18. Ao escrever ou falar, pois, da Santíssima Trindade, é mister considerar o sábio conselho do doutor angélico. Em discorrendo da Santíssima Trindade, importa proceder com prudência e reserva, porque, diz-lo Santo Agostinho, não existe estudo onde o erro é mais perigoso, as investigações mais penosas, os inventos mais frutíferos. Suma Teológica 1, Q31, A2, sobre a Santíssima Trindade 1:3. O risco que se corre no tocante à fé e culto consiste na possibilidade de eliminar a distinção entre as três pessoas divinas, ou de dividir nelas a natureza única, porquanto a fé católica está em adorarmos a um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Número 6. Em razão do sobredito, recusou Inocêncio XII, nosso predecessor, terminantemente aquecer os rogos dos que lhe solicitavam a instituição de uma solenidade especial em honra de Deus Pai. Celebrando-se, pois, em determinadas festas, os diversos mistérios do Verbo encarnado, todavia, nenhuma festividade especial há em honra unicamente da natureza divina do Verbo. E mesmo as solenidades de Pentecostes não foram de tamanho introduzidas para homenagear a pessoa do Espírito Santo como tal, senão em memória da sua vinda, ou seja, da sua missão exterior. Muita sabedoria presidiu a estas disposições, a fim de que a distinção a se fazer entre as pessoas não se resvalasse no erro de diferenciar a natureza divina. Número 7. Além disso, para manter seus filhos na integridade da fé, a Igreja estabeleceu a festa da Santíssima Trindade, tornada em seguida obrigatória no mundo inteiro por ordem de João 22. Permitiu também que a ela se dedicasse os altares e templos, e aprovou, inspirada do alto, a ordem religiosa para libertar os cativos, consagrada de toda a Santíssima Trindade, donde também é intitulada. Sobejam para tanto os motivos. Com efeito, o culto tributado aos celícolas e aos anjos, à Virgem Mãe, a Cristo, redunda, no final das contas, à mesma Santíssima Trindade. Nas orações dirigidas a uma das pessoas, mencionam-se igualmente as outras. Nas ladainhas, uma invocação comum se segue às invocações endereçadas separadamente a cada uma das pessoas. Nos salmos e nos hinos, um mesmo louvor é entoado em honra de todas, Pai, Filho e Espírito Santo. As bênçãos, as cerimônias rituais, os santos sacramentos são acompanhados ou seguidos por uma prece à Santíssima Trindade. Essas práticas já nolas aconselhou o apóstolo ao dizer: pois tudo é dele, por ele e nele. A ele a glória por todos os séculos. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Dessas palavras, a primeira parte dá a entender a trindade das pessoas, e a segunda exprime a unidade da natureza, sendo essa última
uma só e idêntica em cada uma das pessoas, resulta de cada uma delas, como a um só e mesmo Deus. Deve-se à eterna glória pertinente à divina majestade. Citando esse testemunho, frisa Santo Agostinho: não se deve dar um sentido vago às palavras do apóstolo, dele, por ele, nele. Mas o apóstolo diz, dele, por causa do Pai. Diz, por ele, por causa do Filho. Diz, nele, por causa do Espírito Santo. Sobre a Trindade, 6, C10, 1, C6. Número 8. É com muita propriedade que a Igreja costuma atribuir ao Pai as obras divinas, ao Filho aquelas em que refugia a sabedoria, e ao Espírito Santo as demais em que domina o amor. Não que todas essas perfeições e atividades externas não fossem comuns às pessoas divinas, pois que são indivisíveis as obras da Trindade Santa, como também lhe é indivisível a natureza. Santo Agostinho, sobre a Santíssima Trindade, 1, C4 e 5. Pela razão de as três pessoas divinas serem inseparáveis entre si e, portanto, atuarem conjuntamente. Santo Agostinho, IB. Mas em vista de certa analogia, diríamos afinidade existente entre as mesmas obras e os atributos das pessoas, que nos induz a referir, ou seja, a apropriar tal e tal obra mais a uma pessoa que às outras. A semelhança de representações ou imagens fornecidas pelas criaturas, empregamo-la para reproduzir em quadro das pessoas divinas, bem como dos seus atributos essenciais. E esta figura das pessoas, por meio de seus atributos essenciais, chama-se apropriação. São Tomás 1, Q39, A7. Número 9. De fato, Deus Pai, princípio de toda a divindade. Santo Agostinho, ID 4C20. É a causa eficiente da universidade dos seres, da encarnação do Verbo e da santificação das almas. Dele é tudo. Dele, por causa do Pai. Deus Filho, porém, Verbo imagem de Deus, é a causa exemplar de todas as coisas, que o tem por modelo de suas formas e formosuras, de sua ordem e harmonia. A ele que se tornou o nosso caminho, verdade e vida, o que efetua a reconciliação do homem com Deus. Por ele é tudo, por ele, por causa do Filho. Enfim, o Espírito Santo constitui a causa final de todos os entes, porque, visto como a vontade e, em geral, as coisas todas repousam na posse do fim almejado. Bem, assim o Espírito Santo, que é a bondade divina e o amor recíproco entre o Pai e o Filho, leva à perfeição cabal, impelindo com vigor e doçura aquelas atuações secretas em ordem à salvação eterna dos homens. Nele é tudo, nele, por causa do Espírito.